Noite. Meu nome é Jordana, para quem não está lembrado e para quem não está sabendo real. E eu sou professora aqui no Raízes de Geografia, junto com o professor Bruno. Eu no EAD e ele nas aulas presenciais. Essa é a nosso quarto plantão. E hoje eu estou testando com vocês essa estrutura de aula gravada e programada no YouTube, para que a gente possa interagir aí no chat. Então, espero que estejam todos muito bem, obrigada. Que apesar dessa situação de corona e tudo mais, vocês estejam mantendo a calma e estando em isolamento dentro da possibilidade da realidade de vocês. E é isso. Eu vou fazer nesse estilo, eu espero que funcione melhor. E fico aberta aí para sugestões de vocês. Se vocês acharem que esse modelo de plantão ficou melhor do que os demais que a gente já testou, vocês fiquem à vontade para escrever aí no chat ou me enviar a mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Então vamos começar. Bom, no plantão de hoje eu vou fazer uma continuação do clima, sobre clima. Essa é a segunda parte. Na semana passada a gente viu basicamente alguns conceitos que são fundamentais para a gente estar aqui hoje. Então, elementos que constituem o clima, pressão atmosférica, umidade, temperatura, massas de ar, pluviosidade. Então, tudo isso são elementos fundamentais para a gente determinar um clima. Aí a gente pergunta, qual a diferença entre clima e tempo? Clima demanda que a gente tenha estudado, acompanhado, registrado, analisado por 30 anos fatores climatológicos numa região, num determinado lugar. E enquanto tempo é a condição momentânea, a condição que você observa em algum instante. Então, muito provavelmente, se você mora em São Paulo, você tem a manifestação do tempo divergindo ao longo de um mesmo dia. É o tal do tira casaco, bota casaco, essas coisas. Então, isso é tempo. O clima é uma condição estudada previamente por um bom tempo, por uma boa quantidade de anos, e aí são lá analisados e dispostos e categorizados, certo? Na aula passada também eu falei com vocês sobre elementos que alteram o clima. Esses elementos são, por exemplo, a altitude. Então, quanto mais alto, mais frio o lugar, provavelmente. Latitude, quanto mais distante do Equador serão menores as temperaturas. Eu coloquei também o fator continentalidade, maritimidade, a contribuição na maritimidade sobre a umidade presente no ar atmosférico e como essa dinâmica da maritimidade consegue fazer com que seja alterado o clima naquele lugar. Geralmente lugares mais interiorizados, mais dentro do continente, tendem a ser lugares mais secos por conta dessa distância mesmo dos cursos d'água, né? Quando eu digo curso d'água, nesse caso, eu estou falando de oceanos, né? E o que mais? Eu falei do relevo. O relevo ele representa certa rugosidade, então ele vai ser uma barreira natural em alguns momentos. Falei das estações do ano com vocês, superficialmente também, e eu acho que foi isso. Bom, agora a gente segue então para essa segunda parte de clima. Eu espero que vocês estejam com tudo isso que eu mencionei em ordem aí com vocês. Se vocês não se recordam, não tem problema, a gente tem o Moodle, e lá no Moodle estão dispostos na parte plantão todos os plantões já feitos e possíveis listas de exercício.
tá? Todo material que foi escrito tá lá. Então acessem através do seu login e senha e podem consultar à vontade, tá? Então agora a gente vai dar sequência com a aula. Eu vou fechar essa janelinha aqui e vocês vão continuar só ouvindo a minha voz, tá? Muito que bem. Então, continuando, clima, estudo dos climas brasileiros. Isso daqui foi uma coisa que eu não passei para vocês, não revi com vocês, aliás, no plantão da semana passada, mas eu sei que o Bruno falou com vocês porque é importante falar de massas de ar para se entender o clima. E aí aqui a gente tem dois quadros que mostram as massas de ar que atuam sobre o Brasil na época do verão brasileiro e as massas de ar que atuam no inverno. Então, uma coisa que eu já quero começar deixando muito bem delimitado aí com vocês, muito bem memorizado, marcado é massas de ar formadas sobre massas de água, ou seja, sobre oceanos, são massas que vão ser úmidas. Então, o que caracteriza uma massa, basicamente, é o lugar no qual ela se forma. Então, aqui a gente tem que a equatorial atlântica e a tropical atlântica se formam sobre o Atlântico. Então, são massas úmidas, porque elas carregam a umidade do oceano para dentro do continente, ou não tão para dentro, por exemplo. A equatorial atlântica, ela no verão tende a ficar mais na região de litoral nordestino e porção norte do Brasil, enquanto que a massa tropical atlântica tende a ficar basicamente organizada na parte sudeste e sul do Brasil no verão. Aí a gente tem também aqui a massa tropical continental, e essa massa se forma sobre o continente, ali está marcado como a região do Paraguai, né? Então, se formou sobre o continente, ela tem a qualidade de ser uma massa de ar seco. Aí você tem também essa massa de ar chamada equatorial continental. Apesar dela se formar sobre o continente, ela não é seca. Por que ela não é seca? Porque ela se forma sobre a região que a gente conhece como Amazônia. E por conta de ter a floresta amazônica, que é uma floresta super densa, ou seja, cheia de árvores frondosas, altas, de grande cobertura vegetal, essa região ela tem a propriedade de ser um lugar em que ocorre muita evapotranspiração. Vocês vão ver isso em biologia, se não viram ainda. E por conta dessa evapotranspiração, a umidade relativa do ar ali é extremamente alta. Então, apesar de ser uma massa formada na região continental, ela é úmida. E ela vai carregar essa umidade pela região norte e pela região centro-oeste até parte aqui do sudeste no verão. E aí, você olhando para a condição de inverno, você vai ver que a influência da massa tropical atlântica ela fica maior, ou seja, ela adentra mais o continente. Então, a umidade vai chegar para a região centro-oeste brasileira a partir da atuação dessa massa tropical atlântica. A equatorial atlântica, lá no topo do Brasil, ali, ó, deixou de atuar no litoral nordestino e passou a ficar mais centralizada na parte da porção norte. E a equatorial continental ficou mais restrita à área norte, na maior parte ali. E aí você tem a novidade, que é a massa polar atlântica. Sim, ela vem do polo, da região do Polo Sul, mas também da Patagônia e do Oceano Atlântico mesmo. E ela tem a propriedade de ser uma massa de ar fria, mas como é polar atlântica, ela também é úmida, fria e úmida. Então, ela atua no inverno e ela vai vai atuando assim, ó, ao longo da costa sul e sudeste, alcançando ali região, sei lá, da metadinha do litoral da Bahia
e depois você tem ela também alcançando a Amazônia. Então, veja como são aspectos interessantes da distribuição, do comportamento, do encaminhamento dessa massa, né? E aí aqui eu coloquei para vocês um mapinha com todos os climas brasileiros. E aí vocês vão ver que a gente tem basicamente 3 tipos de clima tropical. E aqui a legenda foi a maneira como eles escolheram colocar, mas existem outros nomes possíveis para esses climas, tá? Por exemplo, tropical a gente pode chamar de tropical continental, tropical seco. Tropical de altitude é tropical de altitude mesmo. E tropical atlântico pode ser tropical úmido ou tropical litorâneo, tá? Aí equatorial e semiárido e subtropical é isso mesmo. Então, tenham em mente esse mapa porque ele é importantíssimo para vocês também depois quando forem estudar vegetação, porque o clima influencia na vegetação, a vegetação influencia no clima. Então, é uma dinâmica. Nada fica, tudo na geografia é conectado. Na vida, né? Enfim. Mas aí vocês têm esse mapa, eu sei que o Bruno já trabalhou com vocês a criação de mapas em sala, desenho de mapas, então vocês precisam, por uma questão assim, de vida, entender também, porque o Brasil ele é um país com dimensões continentais, então ele tem uma ampla variação climatológica, então isso influencia tudo, influencia nas dinâmicas econômicas, e sociais também, tá? Aí, começando com o clima. Aqui eu coloquei para vocês um planisfério que mostra as regiões em que a gente tem o clima, a presença do clima equatorial. Então, ali você vê a porção norte do Brasil, a parte ocidental da África, então, tipo Gabão, Nigéria, essas regiões próximas à linha do Equador. Ali depois você tem a leste, a região da Indonésia, né? Que é essa região basicamente insular, né? Insular tem a ver com ilhas, tá? Diz respeito a ilhas. Então é essa região que fica aí entre a Austrália e vamos por Eurásia, vai. Então essa região aí tem fortemente a presença do clima equatorial. E aqui eu coloquei também para vocês um climograma, que é esse gráficozinho aqui embaixo, que ele vai ter nas colunas, vão estar registrados os meses do ano, e aí você vai ter o volume de chuva, a pluviosidade. As colunas representam a pluviosidade, as linhas, pluviosidade, chuva, precipitação são sinônimos, tá? E aí vocês, nesse daqui vai ter o gráfico, a linha em vermelho e em azul são as médias de temperatura registradas nessa região. É importante ter em vista como é que funciona esses climogramas, porque na análise de exercícios eles sempre cobram isso, entende? Manaus, capital do Amazonas, estado do Amazonas, então esse climograma que representa bastante. Perceba que ela tem um volume de chuvas bastante considerado no primeiro quadrimestre brasileiro, basicamente. Quando é inverno, tem uma queda na quantidade de chuvas, mas mesmo assim é uma queda, não, nossa, ficou seco lá. Não foi, porque tem a contribuição da evapotranspiração. Na sequência, a gente tem o clima tropical. Nesse caso aqui, o mapa que eu pus, ele colocava todos os climas tropicais, tá? Então, vocês vão ver que para os próximos slides estão os tropical, tá tudo conjugado, tropical, tropical de altitude e tropical litorâneo. Então, novamente a gente tem o climograma aqui embaixo, ó, de Goiânia, né? Capital de Goiás, que é região do centro-oeste brasileiro.
que é uma região em que a gente tem a manifestação do clima tropical continental. E aí você já percebe a variação, perceba a máxima aqui de chuvas foi basicamente 250, 260, 270 no máximo ali em janeiro, né? Enquanto que no outro gráfico era bem maior. E, de novo, as temperaturas, aí aqui você já vê que é bem mais afetado também pela seca, porque ali ó, tá menor do que 50 milímetros de chuva na época do inverno. Então você vai ter esse tropical se espalhando por basicamente o centro-oeste e estados como Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, partes aí de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, tudo isso. O tropical litorâneo, ele tem algumas questões, né? Ele é o clima que se manifesta em toda a costa brasileira, desde o Nordeste, basicamente, toda a costa leste brasileira. Então, desde o Nordeste, Rio Grande do Norte, até o Paraná. Nesse clima, você tem uma grande contribuição da maritimidade para trazer essa umidade, manutenção de temperaturas altas ao anoitecer, certo? Então, a água, a umidade do ar é um regulador térmico também. E você vai ter uma diferença no que diz respeito entre as. Sutil, tá? Mas é uma diferençazinha que você consegue ver aqui pelo climograma. Porque em João Pessoa, por exemplo, você tem um volume de chuvas muito maior do que o que você observa no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso é por conta da atuação da massa equatorial atlântica em João Pessoa. E isso é interessante porque quanto mais próximo da linha do Equador, porque João Pessoa está muito mais próxima da região do Equador do que o Rio de Janeiro, certo? Então a gente entra naquilo que foi apresentado na aula passada, que altitude, latitude são influentes no que diz respeito à temperatura e também, como tudo é conectado, na questão de chuvas também. Então você tem um perfil, que é esse daqui de ter temperaturas médias em torno da casa dos 25 graus, que é a linha vermelha, mas a pluviosidade ela tem essa oscilação distinta entre os estados que têm esse clima, certo? E aí você tem que ter em mente a atuação das massas de ar, porque é o que vai contribuir para que haja essa diferenciação. E aqui os dados que eu coloco no texto são médias anuais, tá? Então você vai pegar os registros de máxima e ao longo do ano para poder fazer a determinação dessa amplitude dessa amplitude térmica e enfim, é isso. Clima tropical de altitude, aí a gente vê a contribuição do relevo, né? Porque é basicamente isso. Em lugares em que a gente tem uma diferenciação altimétrica, a altitude maior, você vai ter uma diferenciação no registro das temperaturas, que é o que acontece aqui, porque nos lugares em que a gente tem as regiões serranas e os planaltos, e no caso de São Paulo, por exemplo, isso que a gente chama de estruturas mamelonares, que são esses morros arredondados, a gente também já pode ter ouvido falar, ser chamado como mares de morros, porque são vários morros assim, se você olha a partir de um horizonte, você vai ver uma série de morros de topo arredondado. Então, é isso. Ele contribui, porque quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Por que vai ser menor a temperatura? Porque quanto mais eu subo em relação ao nível do mar, mais rarefeito se faz o ar.
quanto mais rarefeito, menor a densidade do ar, então menor a quantidade de ar presente ali naquela altitude. Se você tem menos ar, você tem menor quantidade de umidade, quanto menor a quantidade de ar ali presente, a regulação, o isolamento térmico vai ser alterado. E aí você vai ter uma temperatura mais baixa. Então, e por isso que quando vocês lembram, acho que da primeira aula com o Bruno, segunda aula, ele colocou os montes mais altos do mundo. A maior parte deles tem o quê? Formação de gelo no topo, porque lá é muito frio. Então, toda a água que porventura ainda resolveu ficar lá, que precipitou sobre lá, ela vai ficar na forma de gelo. E esse tropical de altitude, um exemplo bom para vocês terem em mente aqui, uma cidade aqui de São Paulo chama Campos do Jordão. É perfeitamente isso. É uma coisa atípica. Ela ameniza as características do clima tropical continental, por exemplo, né? Então tem um registro de temperatura com menor com menores temperaturas, então a amplitude térmica vai ser menor entre esses lugares, porque a máxima vai ser menor. E aí você tem aqui, ó, um exemplo da cidade chamada São Lourenço, em Minas Gerais, e aí você tem aquilo que é típico, né? Verões chuvosos, inverno mais seco, temperaturas também mais secas, e a chuva se concentrando no verão, que são os meses aqui, e seco no inverno. Semiárido. Semiárido é esse clima que ele fica localizado nesse pedacinho aí da região Nordeste, basicamente. E ele tem a característica de ter altas temperaturas, que fica assim, entre 25 e mais de 28 graus, ou seja, esse é o clima que registra as maiores temperaturas no Brasil. Ele é característico por longos períodos de estiagem, então chuvas escassas e mal distribuídas. É nesse semiárido aí que vai acontecer a vegetação chamada como caatinga. O semiárido ele ocupa a região que a gente conhece como sertão nordestino. E aí você vai ter ele também ali no planisfério, ó, em regiões da América do Norte, na África, Europa, Ásia, Oceania. Estão vendo? Então, esses lugares eles tendem a ficar até um ano sem chover. Os índices pluviométricos são de 700 milímetros anuais, entendeu? É muita pouca chuva. Então, o clima acaba sendo sempre, ou majoritariamente, quente e seco. Quente e seco. Vale lembrar que as massas de ar, ali a equatorial atlântica, no mapa lá do segundo slide, terceiro, eu acho, ela não se direcionava para o interior aí do litoral nordestino, era só para a costa litorânea e para a região norte. Então aí você vê, não tem a umidade dessa massa de ar, então aí fica mais seco mesmo. Entenderam? Beleza? Clima subtropical. Subtropical você já pode fazer uma associação já na nomenclatura, sub abaixo, né? Tropical, trópico. Então o trópico que passa, que corta o Brasil, é o Trópico de Capricórnio. E esse Trópico de Capricórnio, ele passa por São Paulo, passa pelo Paraná,
passa um tequinho lá no Mato Grosso do Sul. E aí o clima, ele é basicamente todas as terras abaixo dessa linha do Trópico de Capricórnio. E esse clima, ele é o clima mais frio que a gente tem no Brasil. Ele vai ter a característica de ser um clima com as estações do ano bem demarcadas. Então, o verão é quente, sim, tal. O inverno é frio, sim. Tanto que as médias térmicas são menores nesse lugar. Isso tudo por influência das massas, da latitude, ou seja, da distância em relação à linha do Equador, porque essa região do Brasil é a região mais longe a sul da linha do Equador. E quanto mais longe da linha do Equador, então quanto maior a latitude, menores são as temperaturas registradas. Então, é isso. Vamos agora começar com os exercícios. Bom, se você está vendo esse vídeo sem ser online, eu ia falar para você parar o vídeo, ler as questões e tentar supor a resposta correta com base no que você viu em sala com o Bruno e com isso que eu fiz essa recapitulação aqui. Mas eu estou considerando que tem gente que está vendo online agora com a aplicação programada. Então eu vou ler para ser mais dinâmico. Essa questão é da UFMG, Federal de Minas, tá? E aí a questão diz: em relação aos tipos climáticos encontrados no Brasil, a afirmação errada é: alternativa A, o clima equatorial apresenta elevados índices pluviométricos e temperaturas médias acima de 22 graus. B, o clima da costa oriental, ou seja, a costa oeste, costa leste do Nordeste, apresenta chuvas mais abundantes nos meses de inverno. Alternativa C, o clima tropical, com chuvas de verão e invernos secos, ocorre em grande parte do território brasileiro. Alternativa D, o clima subtropical apresenta pequenas amplitudes térmicas e concentradas no verão. Alternativa E, o clima semiárido apresenta baixos índices pluviométricos e grande irregularidade na distribuição das chuvas. Qual alternativa vocês acham que responde essa questão? Ou seja, qual dessas alternativas é falsa, está errada? Então vamos às correções. A alternativa A está correta, porque o clima equatorial sofre uma ação direta das massas de ar equatorial continental, que é a que se forma na região da Amazônia, e a equatorial atlântica, que é de ar quente e úmido. E aí ele acaba apresentando médias elevadas de 25 a 27 graus e chuvas durante o ano todo. Então, a A está verdadeira. Alternativa B, verdadeira. O clima na costa oriental do Nordeste é o tropical atlântico, ou tropical litorâneo, ou tropical úmido, e compreende toda a extensão da faixa litorânea lá do Rio Grande do Norte até o Paraná. E sofre ação direta da massa tropical atlântica, que por ser quente e úmida provoca chuvas intensas. No Nordeste, a maior concentração de chuva se dá no inverno, tá? Por conta dessa dinâmica das massas de ar que atuam sobre a região. Por isso que vocês precisam ter isso em mente. Alternativa C, também verdadeira. O clima tropical está presente em grande parte do território brasileiro, abrangendo a porção oriental do Maranhão,
uma extensa parte do território do Piauí e a porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais, do centro-oeste e algumas partes do nordeste. Então, a alternativa C também é verdadeira. A alternativa D, falsa. Por quê? O clima subtropical apresenta elevada amplitude térmica e as chuvas não estão concentradas no verão. Então, é isso. A alternativa E está certa porque é verdadeiro o que está dizendo, pois o clima semiárido caracteriza-se por chuvas escassas e mal distribuídas, como eu falei para vocês. Muito bem. Próxima questão. Aqui a gente tem um climograma de Goiânia. Então, se a gente lembrar, Goiânia está onde? Qual região do mapa? Centro-Oeste. Muito bem. Centro-Oeste é uma região mais afastada do mar. Então, teoricamente, essa região é seca. Aí a gente olha o climograma, vê aqui o máxima de 250 milímetros. É uma máxima não muito expressiva, né? Ok, temperatura oscilando aqui entre provavelmente 27 e mínima aqui de 21, 4 graus de amplitude. Qual amplitude térmica? Com base no climograma ao lado, podemos considerar que a região próxima à cidade de Goiânia apresenta um clima A, equatorial, B, tropical, C, semiárido, D, úmido, E, subpolar. A, B, C, D ou E? A alternativa correta é a alternativa B, porque é o clima tropical que está ali, representado em Goiânia, com uma estação chuvosa e quente e outra seca e fria. A alternativa B é a correta. Exercício 2. Bom, aqui a gente tem um climograma, só que um climograma que apresenta as barrinhas de duas regiões. Uma do Rio de Janeiro e outra de Belo Horizonte. Então, é importante numa questão você avaliar todas as informações que são listadas. Então, a gente tem esse climograma, que é um gráfico, e aí você vai ter, dentro de um período, de 1961 a 1990, muito tempo atrás. E aí a PUC de São Paulo faz a seguinte questão. Assinale a alternativa que explica as diferenças de precipitação entre as cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Precipitação é igual a chuva, certo? Alternativa A. A diminuição. Então, ó, primeiro, esse cinza mais claro é o cinza que representa Belo Horizonte. Então, deixa eu ver. A partir de novembro até março, então você começa de trás para frente, né? Novembro, cinza maior, dezembro, cinza maior, aliás, outubro, a partir de outubro. Outubro, a coluna cinza clara está maior, novembro, cinza clara está maior, dezembro, cinza clara está maior, janeiro, cinza clara está maior, fevereiro, cinza clara está maior, março, cinza clara está maior. Então, esse daí é basicamente o verão, certo? Então, por que o verão em Belo Horizonte, que são as colunas cinzas, a chuva é mais abundante do que no Rio de Janeiro? E aí ele coloca: a diminuição da precipitação nos meses de abril e setembro em Belo Horizonte é decorrência do aumento da atuação da massa de ar equatorial continental em Minas Gerais. Temos essa questão. Alternativa B. A maior ocorrência de precipitação nos meses de outubro a março em Belo Horizonte é consequência da atuação mais intensa neste período, ou seja, qual período? De outubro a março, da massa polar atlântica.
Alternativa C. As chuvas se distribuem com maior regularidade ao longo do ano no Rio de Janeiro, devido à constante influência da massa de ar tropical atlântica nessa área do litoral. D. A precipitação entre outubro e março no Rio de Janeiro é menor em comparação a Belo Horizonte, devido à densidade maior de edificações, fator que dificulta as precipitações. Letra E. A precipitação mais elevada entre outubro e março em Belo Horizonte decorre da atuação da massa de ar tropical continental mais úmida que a tropical atlântica. Então, alternativa A. É verdadeiro ou falso? Eu não sei se agora eu faço corrigindo todas as questões. Eu acho que não vai dar tempo. A alternativa certa nessa questão 3 é a alternativa C. Por quê? A alternativa C diz: as chuvas se distribuem com maior regularidade ao longo do ano no Rio de Janeiro devido à constante influência da massa de ar tropical atlântica nessa área do litoral. Então, o que acontece? Ela está falando que distribui com maior regularidade. Então, tipo, é mais uniforme a quantidade de chuvas. Então, é menos. Tem menor discrepância entre os registros de chuva no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte. Porque apesar de ambas as localidades estarem inseridas no clima tropical, no Rio de Janeiro as chuvas são melhores distribuídas em função da ação da continentalidade e sua proximidade com a massa tropical atlântica. Entendeu? Mas essa eu vou parar aqui, porque se alguém tiver achado que é outra questão, aí eu justifico. Porque se eu for justificar todas elas, eu acho que eu não vou conseguir tempo para fazer as demais, tá? Mas então aqui nessa 3, a alternativa certa é a C. Me procurem caso vocês tenham achado que fosse outra e me perguntem o porquê, tá? Exercício 4. Aí a gente vai ter essa questão com um textinho antes, que é: Estados Unidos da América e Portugal tentam, abre aspas, esquecer, fecha aspas, o clima de Manaus. Como acontece antes de todo o jogo da Copa do Mundo em Manaus, o calor e a umidade da capital do Amazonas são assunto obrigatório. Dessa vez, no entanto, os protagonistas da partida a ser disputada na Arena Amazônia estão tentando fugir desse tema. Portugueses e norte-americanos, que se enfrentarão neste domingo, chegaram à cidade dizendo que o clima não vai interferir no andamento do jogo. Aí essa reportagem, esse texto é um excerto do jornal Gazeta do Povo e a publicação é essa daí. Caso vocês queiram, digita lá para saber se essa notícia é verdadeira. Mas aqui a gente só trabalha com fatos comprovados. Bom, as condições climáticas acima citadas na capital do Amazonas explicam-se por: alternativa A, pela localização em extremas latitudes e acentuada altitude. Letra B, pela variação irregular da altimetria topográfica e a elevada amplitude térmica. C, pelo acentuado processo de poluição local e a concentração de calor. D, pela posição geográfica e evapotranspiração intensa da vegetação regional. E, pelo calor gerado nas correntes oceânicas do Atlântico. E aí, vocês acham que qual é a questão? Qual é a alternativa mais apropriada para responder essas características que a região de Manaus apresenta? 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
A alternativa D é a correta. Se você colocou essa, está muito bem. Por quê? Aqui coloca, pela posição geográfica, Manaus está próximo demais do quê? Do Equador. E eu disse para vocês que quanto maior a proximidade da linha do Equador, maior é a incidência solar, porque a incidência é perpendicular. Então, os raios vêm direto, então eles têm maior intensidade. E evapotranspiração intensa da vegetação regional. E o que acontece? A região de Manaus está inserida no Amazonas. E o que acontece aqui? A gente tem a presença da floresta amazônica. Floresta amazônica que é uma floresta muito, muito expressiva. Então, a gente tem uma intensa atividade de evapotranspiração dessa vegetação, que justifica essa manutenção de temperaturas altas e sensação térmica alta também, muita umidade relativa do ar. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Mas, novamente, se você chegou até aqui e achou que essa questão poderia ter outras respostas, por favor, se manifeste, pergunte para mim aqui no chat ou me mande uma mensagem no WhatsApp. Nossa quinta e última questão. Sim, está acabando, não fique triste. Essa questão é da Universidade Federal de Pernambuco. E aí você tem essa região seccionada aí. Observe o mapa a seguir. Paraíba, Bahia e essa região que está entre os dois lugares. Certo? Na verdade, essa parte mais escura aqui, né? Aí ele coloca, a pessoa que fez lá na universidade fez a questão. A área escura possui regime de chuva que é determinado basicamente pelos seguintes sistemas atmosféricos. Letra A. Massa tépida, calariana e zona de convergência intertropical. Letra B. Massa equatorial continental e tropical atlântica. Letra C. Frente polar atlântica e massa equatorial atlântica. Letra D. Ondas de leste e frente polar atlântica. E letra E. Massa tropical continental e ondas de leste. Eu não sei se o Bruno tratou com vocês esses pormenores de sistemas atmosféricos, porque em linhas gerais a gente tem as massas de ar, né? E a interação delas vai determinar chuvas frontais, chuvas convectivas, que a gente conhece como tromba d'água às vezes, chuvas orográficas, que é quando a massa de ar vem, encontra uma barreira natural, por exemplo, uma montanha, e ela precipita, chove e tal. Eu não sei se ele trabalhou isso com vocês, mas o que eu faria? Se eu não soubesse de nenhuma desses termos aqui apresentados. Massa tépida, que raios é isso? Não sei, não pode ser verdade, porque eu não vi isso nunca em alguma aula minha. Então, não escolheria a A. Isso é uma questão, é uma estratégia de resolução de questões, tá, gente? Massa equatorial continental e tropical atlântica. Bom, eu já ouvi esse termo, massa equatorial continental, existe. Eu já ouvi massa tropical atlântica. Só que a gente está falando de uma região que está a leste. E a massa equatorial continental, ela não alcança a região leste do norte do litoral nordestino. Então, a B não pode ser. A eu não conheço, então também não pode ser. Letra C. Frente polar atlântica e massa equatorial atlântica. Então, frente polar atlântica, ela tem a formação lá mais embaixo, a massa polar atlântica, e ela sobe rumo litoral. Então, você fica assim meio na dúvida. E a massa equatorial atlântica. Ok, deixa aí em stand-by.
E aí você tem ondas de leste e frente polar atlântica. Aí você fala, opa, frente polar atlântica eu sei que contribui com umidade, e ondas de leste faz sentido porque chuva, se vem do mar, encontra uma barreira, eu consigo ter precipitação. Mas você fica em dúvida entre C e D. E letra E, massa tropical continental e ondas do leste. Massa tropical continental não vai cooperar com umidade. Continental não vai cooperar. Se fosse equatorial, talvez, mas como a gente sabe que equatorial não chega até essa região, então não pode ser. Então você fica em dúvida entre a C e a D. Só que ele fala na C assim, frente polar atlântica. Para ser frente, então ela teria que ser uma coisa que está vindo muito de frente e muito próxima. Só que a massa polar atlântica, ela vem do sul. E para ser uma frente, ela tem que gerar uma frente na região próxima a ela. E essa região está a nordeste, então não pode ser a C. Então, a alternativa certa é D, ondas de leste com a frente polar atlântica. Pronto, está aí resolvida a sua questão. Ok? Ops. Oh my god.